Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender a usar o where e a fazer uma ordenação com order by. Então, dentro do where eu posso adicionar diversos comandos, né? Eu posso adicionar um or, um and, um not, posso adicionar um in, posso adicionar também o not in, posso adicionar um between, posso adicionar o like, o similar to, posso adicionar o is null e o is not null. Então, para trabalhar aí com where, é bem simples, né? A gente tem poucos aí operadores, né? Poucos comandos que a gente pode colocar dentro dele. Então, nós vamos fazer aí uns exemplos. Eu tenho aí, por exemplo, a tabela pessoas. A tabela pessoas, ela possui um campo chamado nome. Então, eu vou fazer o seguinte. Tem aqui a Anne Frank, que é um registro, e eu vou fazer a utilização do OR, né? Ou seja, eu quero que ele encontre para mim uma pessoa que chama Anne Frank ou que seja do sexo masculino. Então, dessa forma, ele vai me trazer todo mundo que é do sexo masculino e vai me trazer a pessoa que chama Anne Frank. Então, dentro do where, eu coloquei aí um OR. Posso colocar também o end, né? Então, vamos fazer agora com end. Então, nós temos aqui a data de nascimento. Vou definir aqui que a data de nascimento tem que ser maior que 1900. E que ele seja do sexo masculino. Então, dessa forma, ele vai trazer para mim todas as pessoas que possuem a data de nascimento superior a 1900 e que sejam do sexo masculino. Então, dentro do where, eu coloquei aí o end, um operador relacional, um operador lógico, né? Do tipo end. E eu posso também fazer uso do not, ou no caso aí do diferente, né? Então, nós temos aí, por exemplo, sexo que seja diferente de masculino. Então, ele vai me trazer todos os resultados que são diferentes de M, né? Tudo que é diferente de masculino. Eu poderia fazer dessa mesma maneira, só que usando aqui o not, onde eu nego, né? Eu faço uma negação, né? Ou seja, o sexo tem que ser igual a masculino, porém ele é negado, né? Ele não é o sexo masculino que eu quero. A negação do sexo masculino, que é qualquer coisa diferente do sexo masculino. Não precisava aí dos parênteses, tá? Eu coloquei os parênteses só para facilitar a visualização. Beleza? Então, dentro do where, eu posso colocar um or, um end e um not. Eu posso também colocar o que? Um select in, né? Dentro do where eu posso colocar aí o in. Então, nós temos aqui, por exemplo, a tabela pares, onde eu posso falar que o ID dele tem que estar dentro dos seguintes valores, 2 ou 4. Dessa maneira, ele vai me trazer todos os resultados da tabela par que possui o ID 2 ou 4. Beleza? Essa síntese do in, ela poderia ser escrita da seguinte maneira: igual a 2 ou ID igual a 4. Beleza? O resultado do in seria o equivalente ao resultado do OR, né? Onde eu tenho vários ORs aí fazendo a comparação com os campos. Então, o in, ele seria equivalente ao uso de OR aí com os campos. Tudo bem? Posso fazer da forma negada? Posso. Posso usar o not in, onde significa que ele não é parte dos valores 2 e 4. Conseguiria fazer isso fazendo da seguinte forma, aonde é diferente de 2 e diferente de 4. Então, ele vai trazer para mim os mesmos resultados, ou seja, o uso do not in seria equivalente ao uso do diferente com o end. Tudo bem? Seria a conjunção desses operadores aí, operadores lógicos. Tudo bem? Então, nós já falamos aí sobre o in e o not in. Vamos falar agora sobre o between, né? O between, ele também pode ser feito da seguinte maneira. Vou colocar aqui, where, data de nascimento, que seja maior que 1900 e que data de nascimento seja menor que 2015. Então, o que ele vai fazer para mim aí é trazer
todas as pessoas que possuem a data de nascimento maior que 1900 e menor que 2015. Poderia escrever isso da seguinte maneira, com o Between. Tudo bem? Então o Between ele seria equivalente ao uso do AND, fazendo as comparações aí de maior e menor. Beleza? Então o Between aí, ele pega os valores entre, né? Então eu coloquei a data de nascimento, Between, data inicial e data final. Tudo bem? Então ele vai trazer para mim aí todo mundo que está entre 1900 e 2015, né? Pessoas que nasceram nesse período. O outro operador aí que a gente vai falar, né? Outra forma de se usar o where é utilizando o like, né? O like a gente já falou sobre ele, mas vamos falar novamente sobre ele só para a gente fixar aí o conhecimento. Então nós temos aí o like. E eu posso, por exemplo, trazer todo mundo que comece aí com a letra A. Tudo bem? Então dentro do like eu consigo definir o operador porcentagem, que é esse porcentagem aí, que vai fazer com que ele traga qualquer resultado depois da letra, né? Ou seja, qualquer valor depois da letra ele vai trazer. Então, no caso, eu mandei ele trazer todo mundo que comece com a letra A. Tudo bem? Poderia também fazer de uma outra forma, né? Para ele trazer para mim todo mundo que tem a letra A e F no nome, né? Ele vai trazer para mim todo mundo que tem esses valores, tá? E nós temos aí também o similar to. O similar to ele é muito parecido aí com like, né? A diferença é que ele trabalha aí com expressões regulares. Então dentro dele eu posso fazer o que? A verificação de expressão regular, né? Então eu posso colocar, por exemplo, que ele traga para mim todo mundo que comece com a letra A ou F, além de adicionar diversas outras formas de padrões aí. Tudo bem? Então agora nós vamos falar aí sobre o null, né? O is null e o is not null. Né? Sempre que eu tenho, por exemplo, aqui na minha tabela pessoas, eu possuo o campo data de nascimento e em alguns deles está vazio. Esse vazio seria equivalente a nulo, né? Nulo é diferente de em branco, tá? Branco é uma coisa, nulo é outra. Então eu não posso nunca fazer algo do tipo select from pessoas where, onde data de nascimento é igual a vazio. Tá? Isso aí não é o certo, tá? Isso aqui não é o certo. Ele não vai aceitar esse tipo de verificação. Por quê? Porque o valor nulo ele nunca pode ser equiparado. Eu nunca posso fazer uma comparação com o valor nulo. Tá? Valor nulo não é dessa forma que eu verifico. A forma de se verificar o valor nulo é da seguinte maneira. Fazer aqui um select from pessoas where data de nascimento is null. Ou seja, ele vai me trazer todo mundo que tem a data de nascimento com valor nulo. Se eu quiser que ele traga para mim aí todo mundo que possui a data de nascimento com valor que não seja nulo, simplesmente eu coloco is not null. Então ele vai trazer para mim todo mundo que possui os valores não nulos, né? Com is not null, e o is null traz para mim os valores que são nulos, tá? Eu nunca posso trabalhar com igual, tá? Quando eu estiver falando de valores nulos, eu tenho que usar aí o is null ou o is not null. Tudo bem? Bom, a gente já falou aí sobre o where. O where aceita esses operadores que a gente falou, né? O or, o and, o not, o in, o not in, o between, o like, o similar to e o is null. Além dele aceitar também subconsultas que a gente vai falar aí no decorrer do curso. E nós temos aí, que é muito importante, é o order by. O order by ele é usado para fazer a ordenação dos nossos resultados, né? É muito interessante, às vezes, organizar por uma determinada ordem os resultados. Então, nós temos aqui, por exemplo, a tabela pessoas. Beleza? Tabela pessoas, ela está aí organizada aí numa forma baseada no CPF, né? Ele organizou aí pelo CPF. Então, digamos que eu queira aí organizar isso pelo nome, né? Eu quero deixar isso aqui em ordem alfabética. Como é que eu poderia fazer? Simplesmente order by nome. Dessa forma ele vai organizar para mim baseado no nome, né? Ele vai pegar os resultados e vai classificar os resultados baseado na ordem do campo nome. Poderia fazer de forma decrescente? Poderia. Poderia fazer com que ele trouxesse para mim o resultado na forma decrescente, né? De trás para cima. Tudo bem? É muito interessante eu trabalhar também aí com o order by
de forma onde ele utilize mais de uma classificação, né? Por exemplo, mandei ele classificar aí pelo nome. Então ele trouxe para mim os nomes aí, né? Então eu tenho aqui o Sidney, e o Sidney ele trouxe para mim aí 3 resultados do Sidney. Se a gente observar de uma forma mais profunda, ele não está de uma forma ordenada, né? Está ordenada pelo nome, porém os outros campos não estão ordenados, né? Então digamos que eu queira aí ordenar também pelo sexo, né? Então eu faço aqui sexo, e a partir de agora ele ordenou para mim aí o Sidney pelo nome, e depois, caso, né, o valor seja igual, ele também vai ordenar pelo campo sexo. Tudo bem? Consigo da mesma maneira definir de forma decrescente o valor do campo sexo, né? Então observe que a partir de agora o campo sexo está classificando de forma decrescente os meus resultados. Então de forma que ele mudou a ordem aí da classificação dos meus usuários. Tudo bem? Então eu posso trabalhar com order by fazendo de forma decrescente os campos. Tudo bem? Uma outra forma de se trabalhar aí com order by é, de vez de eu definir nomes, eu posso definir posições. Por exemplo, a posição número 1 refere-se ao CPF, a posição número 2 refere-se ao nome, e assim sucessivamente. Então eu posso simplesmente fazer um order by 2, que ele vai organizar para mim por nome. Ou order by 2 de forma decrescente, que ele vai organizar o nome de forma decrescente. Se eu quiser organizar por nome e também pelo sexo, basta eu definir a posição do sexo, que no caso aqui é 4, e ele vai organizar para mim através as posições dos campos nome e sexo. Tudo bem? Uma outra forma interessante também aí de se trabalhar com o order by seria fazendo a utilização de outros comandos. Então, é muito comum na hora que eu faço aí a ordenação, por exemplo, por nome, né, ele faz a ordenação por nome, mas é muito comum às vezes eu querer que ele traga para mim o resultado de forma aleatória, né? Digamos que eu queira que ele traga para mim os resultados aleatoriamente. Eu nunca quero uma posição específica, uma classificação específica, quero de forma aleatória. Então eu posso trabalhar aí com um cara chamado random, que significa randômico. Então o random, sempre que ele for chamado, ele vai classificar o resultado de forma aleatória, né? Então ele nunca vai trazer o mesmo resultado de forma classificada, né? Então é muito interessante, às vezes eu quero que ele traga para mim aí um resultado e esse resultado não esteja classificado, eu posso usar o random para ele fazer aí valores aleatórios. Uma outra forma interessante de se trabalhar não somente com order by, mas é utilizar as limitações, né? Eu consigo limitar o resultado. Então, por exemplo, sempre que eu faço consulta na tabela pessoas, ele vai me trazer todos os resultados. Digamos que eu tenho aí 1 milhão de resultados, então 1 milhão de resultados na tela não seriam interessantes. Então eu quero que ele faça o quê? Uma limitação, quero que ele limite o resultado para mim. Então eu consigo fazer isso com um limit. Posso definir, falar, olha, eu quero que você traga para mim somente 10 resultados. Quero que você traga para mim somente 5 resultados. Então ele vai trazer para mim os resultados baseados nas limitações. Agora suponha que é necessário que eu movimente dentro do resultado, né? Ou seja, eu vou fazer uma limitação, porém eu preciso fazer uma paginação, digamos assim, né? Eu quero que ele traga blocos de 5 em 5. Né? Então toda vez que eu fizer a consulta, eu quero que ele traga para mim os blocos de 5 em 5. Então eu posso usar quem? O offset, junto com o limit. Então vamos fazer aqui um exemplo, né? Eu tenho aqui limit 10, tá? Então eu vou fazer aqui um limit 5 com offset 0. Significa que ele vai trazer o que para mim? Os 5 primeiros registros. Tudo bem? Agora, se eu quero pegar os outros 5, eu posso simplesmente começar da posição 5. Então, dessa forma, ele vai me trazer os restantes dos valores. Tudo bem? O offset é muito interessante para quando eu quero fazer paginação, né? Imagine que eu tenha aí uma aplicação e essa aplicação vai fazer uma consulta baseada numa pesquisa complexa, e essa pesquisa vai me trazer diversos registros. Não seria interessante eu trafegar todos os registros diretamente para a aplicação, porque às vezes é muito grande, muito pesado, e não vale a pena. Então o ideal é fazer o quê? Paginação, ou seja, baseado numa quantidade definida de registros, eu faço com que a cada página ele traga aquela mesma quantidade. Então eu consigo fazer isso utilizando aí o limit
e o offset. Tudo bem, pessoal? Então era o que eu tinha para falar na aula de hoje, né? Eu tinha para falar sobre o where, os filtros avançados com o where, né? Quais são os operadores que a gente consegue trabalhar dentro do where. Falei aí também sobre a ordenação com o order by e aproveitei para falar sobre as limitações com o limit e com o offset. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima.